Está no ar mais um Pod no Condado, gravado aqui nos estúdios da Loopwork, na Faria Lima, em São Paulo. Eu sou a Ari Garcia e o meu convidado de hoje já foi considerado o inimigo da cultura elitista no Brasil. Será mesmo? Ele é carioca, ator, cantor, apresentador de TV, estreou na Rede Globo em 1996, tem mais de 20 anos de carreira, pai de 2 filhos, casado e foi secretário da Cultura no governo Jair Bolsonaro. Seja muito bem-vindo, Mário Friazê! Obrigado, Ari. Que honra ter você aqui. Eu tô Imagina. muito surpresa que você aceitou o convite rapidão, com uma agenda super concorrida, conseguiu um espacinho pra gente. Mário, obrigada. Imagina, amor, um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo Pod no Condado. Desejo sucesso para você, né? E para mim é uma honra, né? Pouquíssimas vezes na minha vida eu votei num político com esperança, com convicção, né? Já voto aí há pelo menos 2 décadas, né? E para mim foi libertador ter a oportunidade de votar em Jair Bolsonaro e fazer parte do governo dele. Foi algo que eu jamais imaginei, para ser muito sincero. Nunca tive a pretensão, né, de estar num governo. Para falar bem a verdade, eu jamais trabalharia em outro governo. Me envergonho muito do passado político do Brasil e tenho muita fé no presidente Bolsonaro. O bom, assim, de entrevistar quem entende da comunicação é que ele já fez toda a resenha do podcast. Eu ia te perguntar exatamente Desculpa. isso. Se você tinha orgulho, né, de ter sido secretário da Cultura. Agora você não é mais, né? Você estava secretário da Cultura. Mas antes da gente começar a falar sobre essa sua transição de artista, né, agora pré-candidato também, você sempre teve sonho, assim, desde criança, eu quero ser artista? Ari, para falar a verdade, Como que aconteceu na sua vida, essa oportunidade de televisão? eu acredito muito, né, que a manifestação artística, ela te sufoca se você não der vazão para esse movimento, né? Eu sempre fui apaixonado por músicas. Eu me lembro que a gente tinha um violão que a minha tia deu pra gente quando a gente era criança, deu pra minha irmã mais velha. Eu devia ter aí, sei lá, uns 6, 7 anos. E eu já era apaixonado, né, por ouvir música. E não tinha essa facilidade como é hoje, né, de você pegar um aplicativo que te ensina como tocar, não. Você tinha que realmente enfiar a cara ali. Era playback na sua época? Olha, fita cassete, playback, ficava cantando em cima. Isso. Aí você procurava as famosas revistinhas de cifras e tal. Aí pegava, acho que eram dos meus primos mais velhos, do Marcelo, meu primo. E eu acredito muito sinceramente que é isso, né? Que o artista, independente se ele vai fazer sucesso ou não, né? Se ele vai receber o aplauso, o abraço do público, é uma manifestação de sobrevivência. Dificilmente uma pessoa que tem a vocação artística consegue ser feliz em outra profissão, né? Consegue realizar seus sonhos, construir uma vida fazendo uma outra profissão que não artista. Né, que não artística. Independente se é músico, se é um escultor, se é um cantor ou um artista de teatro, um ator, eu acho que a manifestação artística, ela é, para um artista, ela é a sobrevivência, ela é a pulsação mais original de uma pessoa. Dificilmente mesmo, quando uma pessoa que tem essa vocação não consegue o trabalho, não consegue a dignidade da construção da sua carreira, dificilmente ela vai se encontrar em outra área. Comigo foi assim. Eu tive muitos amigos de atores, de teatro, de bandas também, de músicos. Eu tocava em banda desde muito pequeno, sarau na escola, sarau no condomínio. Então esse movimento em mim sempre foi muito grande, né? Você sempre teve uma veia artística, desde criança, era bem assim, né?
Eu falo porque na escola eu tinha muito disso. Eu juntava ali um grupinho de meninas e grupo de dança. Aí a gente juntava grupo de cantar, não sei o quê, músicas da época. Então a gente tem isso, assim, quem gosta, né? Tem o pessoal de trás, né, das câmeras que a gente fala que são os bastidores, que são muito importantes. Tem o pessoal que gosta de estar na frente do microfone. Todas as profissões são extremamente importantes. E você reconhece isso e você passa isso para os seus filhos? Você tem 2 filhos. Então você entende assim, não, pai, eu quero. Teu filho quer? Algum dos seus filhos quer a carreira artística? Olha, eu não sei, né? Eu vou incentivar eles a fazer o que eles quiserem, né? O Miguel tá com 17 para 18 anos, ele é louco por futebol, adora jogar futebol. E a Laura é super expressiva, assim, né? Tudo dela é um pouco teatral, né? Mas eu acho que, nesse sentido, eu acho que a minha participação nisso é apoiar o que eles quiserem fazer, né? Acho que nada se faz sem disciplina, né? E sem exemplo, né? Então, aquilo que você faz soa tão alto que a criança não escuta o que você diz. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta, é bem isso. Então, assim, eu acho que ela tem um ambiente... Eu sou separado da mãe do Miguel, né? O Miguel hoje mora nos Estados Unidos, na Flórida. E ela, a Laura, ela tem um dia a dia em casa, né? A gente tem um dia a dia muito gostoso, né? A gente tá sempre junto, né? A minha esposa... Linda, por sinal. Meu Deus, que corpo é aquele, gente? Eu sou suspeito, né? Que linda! A gente vai fazer 17 anos juntos já, né? Então não é um pouquinho. Ela é muito companheira, assim. As redes sociais demonstram isso, assim, o quanto ela te apoia, companheira, te ama, mas ela tem aquele apoio exacerbado com você, Mário. A gente tem um pelo outro, né? Acho que o casamento não é um romance de paixão, né? Não é algo que você... Não é algo que é fugaz, né? É algo que é perene e como tudo que é perene precisa ser alimentado, precisa ser regado, né? E graças a Deus em casa a gente tem um clima muito gostoso de relação familiar mesmo, né? A gente gosta de almoçar, jantar, assistir filme junto, fazer dever com ela. Minha esposa é muito disciplinada, então a Laura come um dobrado lá com a mãe. Ah, é? Eu sou mais mole, não tem como, né? Quando ela fala, pai, não sei o quê, eu já... Fala com sua mãe? Eu já dobro um pouquinho. Fala com sua mãe é uma frase que eu uso bastante, Ari. Eu acredito, lá em casa também porque é assim. Geralmente eu cedo, entendeu? Uhum. Mas eu acho que o que ela quiser ser, né? O que faz parte, eu acho, né? De acompanhar o que faz o teu filho feliz, né? Assim como um casamento, faz parte você regar e acompanhar o que faz a sua esposa feliz, né? Acho que isso talvez seja um dos segredos aí da gente conseguir ser feliz em ainda namorar, ainda ser apaixonadinho e... Tipo recém-casado? Tem ainda isso? Tem, a gente mora junto desde sempre, né? Não, foi muito pouco que a gente não ficou junto, né? A gente tá junto há 17 anos, mas é isso que eu falei, assim, se a gente não regar, se a gente não gostar do dia a dia, né? Porque o passado é algo que você não muda, o futuro não te pertence, a única coisa que você tem é o presente, né? Então, você tem que fazer exatamente o que a palavra está dizendo, o seu dia a dia tem que ser um presente, né? Então, isso que eu acho que é bacana da minha relação com a Juliana. E assim, olhando, observando esse zelo que você tem com a sua família, já que você fez a introdução falando sobre o seu comprometimento com o governo Jair Bolsonaro, que você não trabalharia em outro governo, e também falando da sua família, você quer contar pra gente um pouquinho do seu sentimento em relação àquele episódio que você estava fora do Brasil e que elas foram expulsas do hotel no Rio de Janeiro? Eu acho que o que a gente viveu nesse período de pandemia, obviamente, além da crise de saúde, foram momentos que eu gostaria de esquecer, né? Eu me lembro que eu apoiei muito o então juiz Sérgio Moro, porque a gente se sentia, de alguma maneira, obtendo justiça de tantos anos de corrupção e descaso com o povo brasileiro, né? E eu me lembro que eu até o seguia na internet, no Instagram, eu acho. Ele perdeu um seguidor? Perdeu. E ganhou um caçador. Não suporto ele.
Acho que essas situações que aconteceram com a população, uma senhora aqui em Campinas que foi jogada no chão numa praça, teve o braço quebrado, um rapaz no Piauí que teve o seu pequeno negócio invadido e retirado, e, se não me engano, teve um ataque epilético. Então foram coisas que me agrediram demais enquanto cidadão. Eu não esperava, apesar de muita sujeira, né, que a gente assistiu, corrupção ao longo desses anos, como ministros presos, presidente preso e todos esses escândalos de corrupção que parece que hoje as pessoas querem passar uma borracha como se não significasse nada, né? Aquilo me agrediu demais, né? Até a ponto de eu começar a falar de política nas redes sociais, algo que eu nunca tinha feito até então, não por medo, né? Eu não sou uma pessoa que me pauto pelo medo, né? O medo, ele faz parte da vida para que você supere, né? Não é algo que pode te prender, né? E só fazendo um adendo, uma das características de quem está à frente, dando a cara a tapa neste governo Jair Bolsonaro, assim como você, assim como eu e tantos outros brasileiros, a gente tem amigos ativistas, né? Até as tias do Zap, é coragem. Se você não tiver coragem, você não dá a sua opinião hoje no Brasil. Não dá opinião, eu vejo muita gente ainda com essa postura, e eu nunca tive esse medo, né? Por quê? Porque eu confiava muito no meu voto. Então, quando eu votei no presidente Bolsonaro, foi uma série de escolhas que eu fiz para falar, olha, eu confio nesse homem, né? Eu acredito nele, eu acredito que ele é a saída. Por quê? Eu vejo que a gente assistiu durante anos, né, o Teatro das Tesouras, né? Nunca houve um lado, digamos, mais conservador, né, no Brasil. E o presidente, com a própria personalidade dele, é uma pessoa muito verdadeira, né? Eu que convivo com ele, né, nesse período de governo, tive muito, assim, 100% do que eu consegui fazer ao longo desses quase 2 anos foi porque eu tive o apoio do presidente. E o brasileiro, assim, em geral, principalmente eu acho que as pessoas acima de 30 anos estavam cansados das máscaras, né? Não só do teatro das tesouras, mas também daquele político engomadinho, né? Ou meio como o Collor, né? O Collor fazia um personagem, né? Hoje, quando você assiste momentos do passado da política, você vê que o Collor era um personagem, né? Ele criou um personagem, era um bom personagem, ele era um bom ator, né? Talvez o presidente mais ator aí que a gente tenha. Ele e o Lula, né, talvez sejam os personagens mais ficcionais que a gente viu ao longo desses anos na política. E quando o presidente aparece, quando o Jair Bolsonaro, então deputado, aparece arrastando multidões em aeroportos e cumprimentando as pessoas de verdade, se preocupando. Você vê que ele até hoje ele dá trabalho para o GSI, né? Porque ele tem que dar a volta de moto, ele tem que comer o pastel dele. E eu acho isso fantástico, ainda mais uma pessoa como eu, que convivi no meio de pessoas de muito sucesso, né? Pessoas que você vê na televisão, você fala, nossa, uau. Aí quando você encontra ao vivo, você vê que a pessoa mal fala com os outros, mal cumprimenta os mais humildes, né? Tem muita gente aí que se diz paladino da moralidade, que eu sei pessoalmente que não cumprimentava. Pode contar algum babado de alguém? Fica à vontade, a gente tá em família. São pessoas que né, na frente de uma câmera são as pessoas mais legais do mundo, mas tipo não são... Quem assim, Mário? Mas não são capazes quem assim você quer falar pra Mas gente? não são capazes de saber o nome da Renata, por exemplo, que estava aqui, que me recebeu. Produtora. Não conhece a tia do café, não chama pelo nome, não mas cumprimenta. Mas teve alguém assim insuportável, assim, que você fala, essa pessoa me marcou na minha vida? Tem vários. Assim, o mais, assim, que vem na sua cabeça agora, que você fala, essa pessoa eu não quero nunca mais. Não quero mais bomba pra minha vida, já tô bom. As bombas já estão suficientes. Ninguém? Mas isso é muito, muito normal. É normal no meio. Muito normal, destratar muito normal. As pessoas. E aquele não é só destratar as pessoas, não é só destratar as pessoas. É assim, ó, a gente sempre fala, né? Aquela coisa assim, o cara chega numa novela, ele é desconhecido, ele desce do carro na portaria do Projac pra ir cumprimentar os fãs que ficam lá na porta. No meio da novela, ele só abre a janela. No final, ele quer passar correndo pelos fãs. É bem isso mesmo. Meu Deus, que absurdo. É bem isso. E se você contraria, muitos deles falam, mas você sabe com quem você tá falando? Isso eu já presenciei. Eu sou uma pessoa que nunca... É asqueroso, Mário. Eu nunca gostei de crachá, né? Eu sou uma pessoa que gosto de pessoas, né? Eu nunca tratei alguém melhor ou pior por causa da posição do que está escrito no crachá, né?
Isso é algo que eu não respeito. Eu tenho amizade só com diretores. Tem muito isso. Tem muito mas isso. muito isso. Então, assim, desse joguinho aí eu entendo bastante. Mas falando agora no seu tempo de artista, de carreira, você já participou de algum projeto ou você já fez um pedido, né? A gente vai entrar ainda nessa questão de Lei Rouanet, Lei Paulo Gustavo. Você já fez parte de algum projeto que recebeu a lei de incentivo? Eu tive um projeto chamado Dê Uma Chance ao Amor, que na segunda temporada que a gente fez, a gente usou, se não me engano, 50 mil da lei. Mas eu como produtor, agora como ator eu não me lembro, sinceramente, se eu usei ou não. Eu não tenho nada contra a lei, tá? A lei não há problema nenhum com a lei, né? Inclusive é um mecanismo muito importante para fomentar a cultura. Não foi o que a gente viu ao longo das últimas décadas. Né, os números provam isso. De 80%, de 13 bilhões de reais, 80% desse recurso de passivo ficou para 10% de empresas. Eu tenho uma manchete aqui do Globo, de setembro de 2021, que fala: o Orçamento Federal da Cultura cai a metade em 10 anos. Uma verba de 3,3 bilhões de reais em 2011 encolheu para 1,7 bilhão em 2021 e deve ser ainda menor este ano de 2022. Isso atribui pelo monopólio que existia antigamente? As pessoas não tinham acesso? Eu acho que mais importante do que o volume do recurso é para onde o recurso está indo. 1 bilhão muito bem investido na democratização do recurso, se fosse 1 bilhão investido e esse bilhão gerasse inclusão social, gerasse capacitação de profissionais, seria muito bom. 1 bilhão, 100 milhões, é muito dinheiro. Para onde ia? Olha, para onde ia fica claro em quem se manifesta contra este governo. Isso é muito claro que é um grupinho sindical artístico, né, que tinha ali seu toma lá da cá, fala bem de mim e você fica na minha lista VIP. Isso é muito claro, é só você ver quem grita. Vai aí, eu não preciso falar nomes, é só dar uma pesquisadinha em quem grita contra o governo. Dá pra colocar foto? Melhor não. Dá pra dar um Google rapidinho? E é muito fácil de você enxergar isso. Mas você, já teve tretas com Ivete Sangalo, umas cantoras, um grupinho até de alto escalão artístico, né? Não podia falar nome, pode falar? Pode, não, por mim pode. A treta com a Ivete, mais, assim, a treta com a Ivete não foi treta. A treta com a Ivete foi uma simples avaliação. Por que você assistiu... Um questionamento. Por que você assistiu sentadinha nas últimas décadas a roubalheira no Brasil, não estou falando só da cultura, e você tirava foto com os últimos presidentes? E desse você faz corinho de baixo nível. Essa que é a minha questão. Eu acho que quem... Eles te respondem? Eles debocham de mim, né? Bom, eles são pessoas muito importantes, né? Eu sou só um mero mortal e... Não, mas a gente gosta. E sinceramente tem uma coisa assim... Pode continuar, Mário. Não, porque sinceramente tem uma coisa assim que... Eu caguei pra ela, entendeu? Assim, baixando um pouco aqui o nível, mas... Não é assim, não é uma questão de... Eu sou fã da Ivete, eu adorava. Adorava as Cansei de ir nos shows. Banda Eva, ela era da Banda Eva, eu me lembro. Minha pequena Eva, lembra desse troço? Claro! Eu adorava isso aí, entendeu? Eu sou uma pessoa normal, comum, como meus pais escutavam. Chico Buarque, João Gilberto. O que aconteceu foi assim, o que esse monopólio causou nessas pessoas é um egocentrismo assim, sem dimensão no planeta. Eles são deuses, eles podem apontar para quem eles quiserem. Eu uma vez escutei a frase de um amigo meu que ele falava assim: Chico pode tudo. Numa posição... Então assim, para mim não pode nada. Para mim pode enquanto eu estiver apertando lá a vitrola. Antigamente era LP, meu pai tinha os LPs, né? Agora, o que significa isso? Até onde essa frase pode ir, né? Então significa que o povo brasileiro nem mesmo sabia que ele era apto a recorrer à lei de incentivo à cultura. Para todos. Eu acho que uma das coisas que a gente fez de melhor ao longo disso tudo foi escancarar essa hipocrisia. Eu tô dizendo para você que não é uma questão de quanto. Nós investimos em 2020 quase 4 bilhões de reais somando com a Lei Aldir Blanc. No ano passado, nós batemos o recorde de investimentos na Rouanet,
Nós investimos 1,9 bilhões de reais. Qual a diferença? Que agora o nego tem que prestar conta. Qual a diferença? Que nós privilegiamos aí manutenção de equipamento cultural, patrimônio público, festas tradicionais, orquestras. Você entendeu? Então, assim... Eventos que às vezes não tem tanta visibilidade, tanta mídia, mas isso motiva demais esses artistas, isso é muito importante, principalmente estes eventos regionais. Muita gente bateu em mim porque eu falei sobre esse evento Lollapalooza, né? Esse evento não pegou dinheiro público. Não pegou, Rouanet, não. Mas a empresa que é responsável pelo Lollapalooza captou muitos milhões. Agora, para essa edição 2022? Não, para o Lollapalooza não recebeu investimento público. Mas a empresa responsável pelo Lollapalooza já captou muitos milhões em outros projetos. Eu não estou dizendo que a empresa está errada. O que enche o saco é que a arte, ela deveria ser algo que você tenha a oportunidade de transcender a sua vida cotidiana. A vida cotidiana nossa já é sofrida, do brasileiro já é sofrido. Por que a arte tem que ser um veículo apenas político, ideológico? Por quê? Tá na cara que esses caras querem aparecer, pô. Morreu o baterista do Foo Fighters, que é um cara sensacional, um senhor baterista. Os caras foram fazer política sobre Lula. Vem uns idiotas tirar proveito para poder ter louros, não vem com essa. Mas é porque tem um interesse financeiro. Quer aplauso, claro que tem. Então, o que fica muito claro é que a cultura, ao longo desses anos, ela ficou a serviço de um grupo, de uma elite arrogante, sindical, artística, que tomou posse disso aí. E que nunca devolveu nada para a população, porque eles são os deuses. Eles é que tem que ter o recurso público só para eles. O que eu fiz foi chegar num lugar, identificar os problemas e democratizar a história. Por exemplo, um projeto financiado pela Lei Rouanet, ele tinha a seguinte divisão de percentuais, tá? 50% do recurso captado para fazer cultura ficava para a empresa que administrava a lei. 30% desse recurso, obrigatoriamente, ficava para divulgação. Sabe o que é divulgação? TV, jornal, mídia. Você quer lançar um projeto, você quer divulgar ele, certo? Com certeza. Isso não muda. Para ter público? Do pequeno, médio ao grande, é sempre a divulgação é o importante. 15% obrigatoriamente do recurso ficava para escritórios de advocacia e contadores. Se você fizer a conta, nós já gastamos 95% do recurso investido em cultura. Apenas 5% era direcionado para o projeto, sem prestação de contas. Aí eu também quero. Tava fácil. Qual negócio que você faz, Ari, que você imediatamente tem 50% de lucro? Qual? Meu em Deus, qual planeta? Não. Nós acabamos com isso. Empreendedorismo... Hoje, nós colocamos para a empresa que gerencia o recurso 15% de lucro. Tiramos a obrigatoriedade de escritórios de advocacia. Ora, se você tem um projeto, ele está correto. Se você precisar de um advogado, você contrata. Porque a obrigatoriedade... Muitas vezes não usa. Muitas vezes não usa, utiliza. Mas você tinha que pagar. Então vamos fazer uma brincadeira aqui. Se a lei, vamos engordar o negócio. Se a lei tinha como volume de recursos anual 2 bilhões de reais, nós estamos falando que as empresas ficaram com 1 bi de lucro. Meu Deus, é muito dinheiro. Que só em divulgação, 600 milhões de reais anuais. É muito dinheiro. Então nós abaixamos para 15% o lucro, nós tiramos a obrigatoriedade de contratação de advogados e contadores, nós baixamos para 5% de divulgação com o teto de 300 mil para divulgação. Então hoje, como que acontece hoje? 80% do recurso vai para o projeto cultural com obrigação de prestação de contas. E não há problema algum. Para nenhum tipo de projeto. Eu não sei, mas se você sentasse naquela cadeira, você faria diferente? Você que está me assistindo, se você visse tudo isso que eu assisti, com um governo que é comprometido com a população, você faria diferente? Você deixaria as coisas como estão? Um passivo de 13 bilhões de reais, temos uma sala de documentos na Secretaria de Cultura com 5 milhões de páginas não auditadas. Tá bom para você? Você sentaria na cadeira e faria diferente? Por que eu brigo com a lei Paulo Gustavo? Não tem nada a ver com Paulo Gustavo, eu sou fã do Paulo Gustavo, minha esposa e eu. Estão usando o nome dele, né? Usando ele foi descaradamente. Um super artista, eu era super fã dele. Mas sabe o que a lei vai fazer?
Ela vai pegar 4 bilhões e vai distribuir na mesma bagunça que era antigamente. Então, o presidente Jair Bolsonaro vetou. Vetou com toda a razão. Passa agora? Nós entregamos ao presidente, né? Nós temos essa obrigação enquanto executivos. Nós entregamos uma nota técnica para o veto, para apoiar o veto. Esse dinheiro vai sair de onde? Isso aqui não é governo do PT, não. Ninguém vai poder imprimir dinheiro, não. Não é que nem o senhor cachaceiro fala na televisão que teto de gastos não importa. Esse dinheiro vai sair do Fundo Nacional de Cultura, que é o fundo em previsão fiscal que nos permite construir políticas públicas que beneficiem a população. Então esse dinheiro acabou. O Fundo Nacional de Cultura acabou. Você está entendendo o perigo disso? A lei é tão absurda. Então, mas o veto foi do presidente. O veto foi do presidente. Pode voltar para a Câmara. Então, será que a já Câmara já vou mandar um recado para quem tem deputado. Liga para ele, manda e-mailzinho, perturba, porque os deputados têm obrigação moral. Mas é por e-mail para perturbar. Perturba, nada de ir na casa de ninguém, não. Isso aí é de outro governo. Essa vagabundagem aí é de outro governo. SMS, WhatsApp. Incomoda o cara. Fala pro cara, olha, essa lei é um absurdo. Essa lei considera que qualquer grupo cultural tá apto a receber dinheiro. Qualquer não. Se eu e você, se a gente se juntar na praça e começar a cantar, nós somos coletivos culturais. Nós somos um coletivo cultural. Boa. Aí quer dizer, se a pessoa que tem... Mas sabe quem vai definir quanto? Sabe quem vai definir definir quanto? Prefeitos e governadores. É que vão decidir se você representa um coletivo cultural ou não. E quanto você vai receber, também é ele que decide. Ou seja, se essa lei passar agora, só para mais um alerta, se essa lei passar agora, em 90 dias esse dinheiro cai na conta. Vocês acham mesmo que eles querem ajudar um artista pequeno? Vocês acham mesmo que eles esperam que esse recurso vá socorrer alguém? Gente, nos últimos 2 anos, o governo investiu quase 7 bilhões de reais na cultura. Então vamos investir esse fundo agora para o pipoqueiro, para o churrasqueiro, para o vendedor de cachorro-quente, para o jornaleiro. Por que não? Porque essas outras classes não podem ser beneficiadas. O setor está chateado com você. Sinto muito, querido. O setor é uma elitezinha arrogante do eixo Rio-São Paulo que acha que pode tudo, como o Chico pode tudo. Eles não estão bravos, eles estão histéricos. É. Foram 4 anos infernais. Tadinha dela. Nossa, deve sofrer tanto. Nunca pegou um ônibus na vida. Essa menina vive em berço esplêndido. Tá um inferno aqui na minha lancha. Vive em berço esplêndido a vida inteira. Foi criada como uma deusa. Não é uma pessoa talentosa, linda, tem todos os predicados. Sabe que Só que não pode abrir a boca pra falar de política porque não entende nada de vida real. Mas sabe o que eu acho? Que por muitos anos, né, eu acredito que durante esses governos que nós tivemos aí nos últimos 16 anos, nós éramos... omissos, né, em relação à política. Hoje, claro que com o avanço das redes sociais, a gente recebe essas informações. É um deboche descarado que a pessoa que ela não está contrária a essa decisão, por exemplo, agora há o risco da Câmara passar o projeto, certo? Há o risco. Há o risco. E estão dizendo que provavelmente vai passar. Eu lamento muito, lamento demais. Acho que o deputado que apoiar o presidente, que não tiver nessa luta para vetar isso, não sei o que está fazendo lá. E como você Porque olha só, Ariane, qual é a questão aqui que a gente está discutindo, tá? Eu não sou contra o mecanismo de fomento, eu não sou contra a cultura, eu sou contra a centralização de recursos, o benefício de apenas um setorzinho querido, tá? E aonde que eu acho que a cultura tem que operar no Brasil? Com sinceridade. Me criticaram muito sobre o projeto da Casinha Game. Me atacaram demais. A galera jovem da idade do meu filho e da minha filha não assistem televisão e novela. Eles querem jogar games. A obrigação do Estado é entender a necessidade da população. Esse projeto é um projeto que em 1 ano oferece 500 horas de cursos técnicos e 1.000 horas de cursos profissionalizantes. Se a gente tivesse investido 13 bilhões de reais, que são um passivo que a gente nem sabe para onde foi, nos últimos anos, em formação técnica e profissional para essa garotada, será que o país não estava diferente? Meu Deus. A obrigação do Estado é dar asas para você voar, não te prender numa gaiola e te alimentar. Essa é a minha visão, é a visão do presidente Bolsonaro. O que nós temos que fazer pela população é dar oportunidade para inclusão social, para trabalho. Eu não sou contra a cultura.
Eu sou a favor da democratização da cultura, do acesso a todos os brasileiros. É isso que era absolutamente injusto, não só na cultura, mas em todas as outras áreas dos governos anteriores ao presidente Bolsonaro. Ele quebrou um ciclo vicioso de troca de favores, de ministérios compartilhados. A cultura é historicamente um ministério que era da esquerda, que era dos governos do PT. Por que você acha que eu tenho 150 processos? Por que você acha que eu sou ameaçado? Se eu fosse pensar em mim, na minha biografia, do biografado lá, eu não estava mais sentado naquela cadeira. Eu não estava oferecendo a cara a tapa para defender aquilo que eu acredito. Mesmo porque você está falando em segurança, você coloca em risco também a sua família? Não tenho dúvida disso. A gente recebeu ameaças, assim, absurdas. No Instagram da Juliana, no meu. Teve um cara que ficou dizendo que sabia o trajeto que eu fazia da escola, do trabalho para casa. Tem BO. Seguindo mesmo, te não, mesmo. eu entrei eu fui na polícia e fiz um BO contra pessoas. Conseguiu localizar? Isso não é algo, consegui, sim. Tem gente que já recolheu o guarda-chuvinha. Mas é porque, assim, a gente, é o que eu falei pra você, a gente brigou contra algo que era institucionalizado dentro da Secretaria de Cultura. Se existe corrupção, a gente não tem como saber lá na ponta, mas o mecanismo institucionalizado, você pode ter certeza que na cultura não existe mais. Então era uma cultura artificial. Nunca houve cultura pro povo. Tem gente que nem sabe o que é a Rouanet, Ari. Nem faz ideia de que podia ter sido contemplado com um projeto. E como você disse, até a gente estava discutindo a pauta em relação aos assuntos, a Lei Rouanet está aí para todos. Todo mundo. Todos. Todo brasileiro. Todos podem quando você recebe ter uma acesso. multa, quando você tem um carro, quando você recebe uma multa... Nem tenho mais, tanta multa que eu tomei. Então, você questiona ela? Não questiona. Às vezes vem até com foto. Então, é lei. É isso que acontece. A reclamação, ela é específica de um grupo que se acha dono do Brasil, que se acha a melhor coisa, a melhor bolacha do pacote. E não somos todos brasileiros. Se eu tenho direito, você tem direito, eles têm direito, todos os brasileiros têm direito ao acesso à cultura. Então, falando em direito, você foi também questionado, talvez questionado, né? Houve aí um burburinho da Antônia Fontinelli falando, poxa, mas e aí, a direita não aprova os não tenho projetos? Nada para falar dessa moça, não. Zero. Mas a direita não tem conseguido, aprovar projetos? Não acredito em rótulos de direita e esquerda, tá? Isso aí é necessário para uma construção política, mas eu não acredito. Eu acredito no meu país honesto, eu acredito em Deus, acredito na força da minha família. Tudo que eu falo aqui, eu vivo. Não existe hipocrisia. Você aprova projetos sem viés ideológico? Não posso. O artigo 22 da Lei 8.313, que é a Lei de Renúncia Fiscal, proíbe a análise subjetiva de projetos. A Secretaria não está nesta guerra. O que nós fizemos, sim, foi dentro do alcance do Executivo criar uma instituição normativa que transformasse o veículo, né, num veículo democrático. A lei hoje, é o que eu falei para você, hoje 80% do projeto vai para a cultura. Não mais o contrário, apenas 5% ficava para a cultura e 95% ficava para os amiguinhos do rei. Então, mas é importante você esclarecer de que não há uma decisão baseada no viés ideológico, não porque pode. A própria direita, muitas vezes, ela é desunida porque ela gira, né, ela gera conflitos dentro do próprio braço. Então, assim, não é que a Lei Rouanet tá para um, tá para outro. Não Faz existe. Um projeto bacana, que pode ser que ele passe. Não ele precisa isso. ter um contexto, propósito. Para você ter uma ideia, eu não tenho nenhum alcance para me intrometer nisso. A Secretaria de Fomento, os coordenadores, os diretores, existe uma burocracia que funciona sozinha. E não só você, mas o pessoal do seu time também tomava umas porradas. Tomava, a gente apanhou sociais. muito. A gente apanhou muito. Mas eu não me incomodo, não. Pode bater, o cor é grosso. Não tá tenho medo casco? de homem. Tá com casco já? Não tenho medo de homem. E como é que você vai deixar assim? Como é que ficou teu coração pra deixar a Secretaria da Cultura? Que é algo que você tem tanto amor, tanto apreço. Isso vai continuar? Agora, na sua pré-candidatura? Eu aprendi ao longo da minha carreira que a gente não pode ficar viúva de trabalho. Acabou o trabalho, acabou, toca a sua vida. Jogador caro não fica no banco. Eu nunca tive essa preocupação. Agradeço tudo que eu fiz. Muita gente acha que eu ataco a Globo. Eu não ataco a Globo, eu ataco a postura que a Globo tomou ao longo desses anos. Eu acho um absurdo.
Mas eu tenho muito orgulho de trabalhar na TV Globo, muito. A TV Globo me ensinou muito, disciplina, trabalho, horário, responsabilidade. Eu era um jovem de 23 anos quando eu entrei na TV Globo, né? E diferente de muita gente que diz aí que tem carreira, que tem... eu tenho 25 anos de profissão. Eu trabalhei nas 5 maiores emissoras do Brasil, como diretor, como produtor, como ator e como apresentador. Então eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu não sou um cara que comemoro vitórias de passado, não tenho quadro de medalhas em casa, não ligo pra troféu. O passado é o passado, ele te ensina o que você é, ele te mostra quem você é, né? O presente, sim, é algo muito importante, que você tem que fazer o teu dia a dia feliz, você tem que ser um cara que respeite as coisas, as pessoas. Eu vejo muita gente ligada a Brasília, né, em todas as áreas, atrás de benefícios. Eu não acredito que a minha ida para Brasília trouxe algum benefício para mim. Eu acredito que o mais importante para você representar o povo é você entender que é sobre sacrifício. Você vai lá para se sacrificar por algo que é maior que você. Algo que você precisa fazer enquanto você... Eu só aceitei esse desafio porque meu coração bateu com vontade. Eu falei, não, eu tenho que ir lá. Esse homem merece que eu vá lá e sacrifique meu dia a dia, mude minha família, sinta a saudade da minha mãe, que hoje está com 82 anos, está com uma doença. Eu sofro, fico longe. Eu tenho dificuldade de dormir muitas vezes, porque a cabeça não para de trabalhar. Você toma algum remedinho? Ansiolítico, alguma coisa? Não, eu não gosto de nada que camufle o que eu sinto. Não bebo. Não bebe também? Não bebo. Mas como é que você faz pra dormir com insônia? Então, depois que eu tive o infarto em dezembro de 2020... Nossa, mas essa secretaria quase te matou do coração, hein? Quase. Quantas você teve mais? Eu tive uma angina depois, que é como se fosse uma inflamação no tecido do coração. Foi diferente. A sensação nervoso, é parecida. Tudo estresse? Eu acho que é o acúmulo, porque eu sou uma pessoa que eu não ligo para isso. Eu vou trabalhar e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas eu acho que o corpo reagiu dessa forma. Aí eu passei a tomar um precursor de sono e melatonina, é o que eu tomo. Faz efeito? Às vezes sim, às vezes não. Isso que ia falar em mim, gente, mas não. Às vezes não derruba o monstro. Não derruba nada. Deixa eu só, assim, fazer uma pergunta. A Regina Duarte te agradeceu quando você pegou a secretaria? Como foi? Não, ela não precisa me agradecer nada, né? Eu sempre fui um apoiador da Regina Duarte. Para mim, ela foi um símbolo do que é ter coragem. No meio que ela vivia hegemonicamente Lula lá, me lembro muito bem do videozinho Lula lá, rosto por rosto de quem cantou Lula lá e que vem hoje... Vamos anotar. Só olhar aí, dá um YouTube aí que tem o vídeo Lula lá e você vai ver as carinhas que estão lá, se não são as mesmas carinhas que atacam o governo hoje. Então é muito bacana falar de democracia e defender o Lula. Né? Quando tem dinheiro no meu bolso. E ela foi extremamente corajosa, porque ela sempre disse, eu tenho muito medo do Lula. Ela gravou um vídeo emocionante quando o presidente estava ainda na campanha, que ela disse, ele não é um cheque em branco. Eu confio nele. Então eu sempre fui muito grato à postura dela enquanto ator. Eu falava, nossa, que pessoa corajosa, caramba. E ela é tão plena, né? Eu já entrevistei ela numa outra oportunidade. Ela é muito plena. Ela é uma pessoa realizada. Eu vejo que ela é uma pessoa feliz com o que ela fez durante a vida. Então, assim, eu não fiz absolutamente... E você é também, na sua carreira? Eu sou uma pessoa feliz na minha natureza. Eu dou gargalhada em casa com a minha esposa. Eu sou muito feliz, graças a Deus. Eu não tenho nenhum tipo de frustração de nada que eu deixei de fazer. Eu nunca precisei de ninguém na minha vida, graças a Deus. Só da minha mãe. Eu perdi um pai aos 16 anos. E minha mãe foi muito macho. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande de mulheres fortes, né? Sou uma pessoa que não acredito nesse machismo, não acredito nisso. Acho que todo mundo que tiver seu mérito deve ser celebrado pelo seu trabalho, pelo aquilo que realizou, independente de sexo, né? Você é uma pessoa de sucesso hoje, você é uma pessoa que está realizando seus sonhos. Se você vai ter aplauso ou não de uma grande multidão, isso pouco importa. Se Deus te abençoar com isso, ótimo. Eu, quando fiz o Rodrigo de Malhação, eu fui um dos jovens mais famosos do Brasil naquela geração. Eu guardo aquilo com todo o carinho do mundo, mas eu não sinto saudade daquilo. Não acho que aquilo é a melhor coisa do mundo. Nunca achei, nem durante. O sucesso te cobra um preço muito alto. Mas tem alguns artistas que eles são viciados, né, como se fosse uma droga, neste sentimento de aplauso. Eu preciso ser ovacionado, eu preciso ser admirado. É um ciclo de escravidão. Por isso que eles pagam muitas vezes qualquer preço. É um ciclo de escravidão. Você não pode ser
Você não... tem uma diferença muito grande entre prazer e felicidade. Muito grande. O prazer é algo que você pode até comprar. A felicidade, ela advém de sacrifício. Você não compra felicidade. O dinheiro não compra felicidade. Ele compra prazer, status. E quanto mais alto você sobe, mais só você fica. É como uma bandeira no topo de um morro. Você fica muito sozinho. E quem se aproxima de você por você ser esse símbolo não conhece quem você é, não sabe quem você é, não se importa com isso. E quando o vento passar e a bandeira parar de flamejar, essas pessoas vão desaparecer. Ou seja, não é algo perene, não é algo palpável, é algo fugaz. Se você se agarrar a isso, já era. O tombo Mário, é feio. Eu tenho uma curiosidade, assim, quando você fecha um contrato, até mesmo assim no nosso time, a gente que lida com vários assuntos, pessoas extremamente relevantes, né, no Brasil, eu não sei como que funciona nas grandes emissoras, mas a gente percebe que alguns artistas, apresentadores, eles saem agora, quantos casos, né, eles saem das emissoras ou pedem demissão ou são demitidos, e aí começam então as histórias dos bastidores. Claro que a gente sempre teve ali num pensamento remoto, né, o que poderia acontecer, a gente sabe que de fato rola, mas você acha que devido, se Deus quiser, à reeleição do Bolsonaro, pode diminuir um pouquinho tudo mais, uma onda de demissão, você acha que de alguma maneira a classe artística vai ser tão prejudicada que eles vão precisar empreender e aí vão começar a se virar até contra essas grandes emissoras? Contar tudo que acontece? Eu acho que isso aí é um pouco de ficção demais. O que está acontecendo hoje é com o mercado, não é com uma TV em si. Mas parece que a Globo sofre uma certa perseguição, né? Mas como assim uma perseguição? Parece que existe uma necessidade de Globo lixo, uma necessidade de a Globo não presta, a Globo... E a gente tem que pensar também nessas famílias que moram lá, né? Que trabalham lá, que dependem destes trabalhos. Tem muita gente boa. Exato. Tem muita gente boa, sem dúvida, como em qualquer lugar, inclusive. Exato, e muitas vezes há uma certa perseguição, até mesmo da Rede Globo, de mas não eu tem acho conteúdo, e eu acho isso um pouco injusto. Não mas é porque eu acho que a Globo acabou indo pro viés ao contrário, a Globo quer brigar. Mas o alto escalão, talvez, né? E o pessoal que depende, as camadas de profissionais. Assim, a Globo sempre foi muito formadora de profissionais, tá? Grandes diretores de fotografia, câmeras, diretores, assistentes, cenógrafos, figurinistas. A Globo foi uma grande escola de profissionais para o Brasil. Em todas as emissoras de televisão, provavelmente você vai procurar, tem ex-funcionários da TV Globo. A Globo, ela construiu o padrão Globo de qualidade, a gente não pode esquecer isso. Era o profissional desejado, não é? Tudo que a gente conhece... Uma estrela na cabeça do profissional. Em TV aberta, tudo que nós conhecemos no Brasil advém da TV Globo. A gente não pode negar isso. Você tem o Silvio Santos, que é um ícone. Você tem um ícone, mas a TV Globo é... A história da televisão brasileira nasce com a TV Globo, com os grandes sucessos da TV Globo. Eu acho que a gente não pode ser ignorante a esse ponto. Agora, o mercado sofreu principalmente por causa disso aqui. As crianças não assistem mais televisão como a gente assistia. A tela da TV, nos anos 80, às 8 horas da noite, estava ligada no jornal. Esse jornal, o que era dito nesse jornal sobre o preço da gasolina, o preço do dólar, se ia chover, quem é o candidato político, o que aparecia nessa tela às 8 horas da noite era a verdade do Brasil no dia seguinte. Era a lei, né? Ninguém discutia, era mais que lei, era a opinião pública. Eles faziam o que bem entendiam com a informação. Só que hoje, por causa das redes sociais, em função da internet, esse monopólio quebrou, é natural. Não é algo proposital que a gente está atacando ou condenando, é algo que a empresa sentiu. Então hoje é o contrário, quando você assiste um jornal que você já sabe que tem um viés, porque hoje não é só a TV Globo, 95% dos veículos de informação hoje têm um viés político. Acabou o jornalismo. O jornalismo, a base dele, mesmo do jornalismo dito investigativo, eram os fatos. Hoje você vê um baile de opinião.
Qualquer telejornal que você abrir hoje, da CNN, da Band, da Globo, você tá vendo ali jornalistas dando a sua opinião. E, sinceramente, só usando aquela palavrinha que eu já usei antes, guarde a sua opinião para você. É difícil. Se atenha aos fatos. Mostre para a população, para que a população desenvolva a sua opinião. Você pode ter um comentarista, como a gente tinha em muitos anos, Arnaldo Jabor, que ia lá e dava o tom da opinião dele sobre os fatos. Você pode ter isso. Você é uma empresa. Agora, algo que a gente nunca pode esquecer. Uma grande TV como a Globo é uma grande agência de publicidade. Ela não vive sem anunciante. Se não tiver anunciante, não tem TV Globo. Precisa ter patrocínio. Precisa ter né, dinheiro. essa informação. Precisa ser pago. Então, a quem realmente está, né, a serviço essa emissora hoje? Não é a serviço da população. Definitivamente. Eu não estou falando... Não há uma crítica a isso diretamente. Aí é a minha opinião. Critico. Acho péssimo. Acho que no momento em que a gente viu, principalmente quem tem mais de 30 anos, que assistiu política nas últimas décadas, não pode se deixar enganar por uma narrativa. Tem que se ater aos fatos. O então presidente Lula foi preso por corrupção. Estão absolvendo por absoluto interesse. Não é uma absolvição, né? É um arquivamento aí. Ele não foi absolvido, não quer dizer que ele não fez. Então, é isso que eu tô te dizendo. Mas uma mentira repetida mais de 1000 vezes... torna-se uma verdade. Tomara que não. Não é. Eu não acredito que o povo se iluda mais com isso. Eu acho que não mais. E não é tempo mais da gente caçar bruxas, gente. Pelo amor de Deus. É tempo de se ater aos fatos. É o que eu digo. Nós vamos viver um pleito agora, né? Em 2022. Nós vamos eleger um novo Congresso. Investiguem a fundo quem realmente teve comprometimento com as pautas do presidente. Não elejam fantoches novamente. Investiguem para quem que você vai dar a sua assinatura, para quem você vai dar a sua voz. Não é uma questão de se eu sou bonitinho no vídeo, se eu faço bons vídeos, se eu tenho muitos seguidores. Não é. Não. É o destino do país. Essa lei Paulo Gustavo é a prova. Quem é que está votando a favor do veto? Quem são os deputados? Quem são os senadores que votaram a favor desta lei? A gente não pode ficar omisso. Um deputado federal, estadual, um prefeito, um governador, ele representa a sua voz. Aonde? Porque tem muita gente que fala assim, eu não gosto de política. Porra, bicho, pelo amor de Deus. Então alguém que gosta vai escolher o seu futuro. Alguém que entende vai escolher as leis que vão reger a sua família, o destino do seu filho. Não há mais espaço. Aqui nessa sala, somos algumas pessoas, existe um ato político aqui. Esse prédio, ali embaixo, o carro que você pega, o Uber que você chama, o restaurante que você come. Todos os equipamentos comprados foram comprados diante de uma decisão política? Tem produtos importados? Como que funciona? Gente, tudo. Tem uma bala que você compra, tem uma decisão política. O telefone, as telecomunicações antigamente foram vendidas, foram privatizadas. Foi bom ou foi ruim? Talvez hoje você tivesse que ainda estar discando o número, como era na casa da minha avó, esperando o pulso, o sinal lá, o tu. Primeira vez que eu peguei, mas tem gente que acredita o celular, é bacana. Primeira vez que eu peguei um celular na minha vida, eu fiquei assim, não tá funcionando. Não tá dando linha? Cara, não tá dando linha. Cadê a linha? Você entendeu o que eu tô falando? Linha. Onde vão dar as decisões que a gente vai fazer agora? A gente vai escolher agora o futuro do nosso país. E uma coisa que é importante, talvez seja esse o pulo do gato em relação à cultura, é que o movimento que você vê de agenda nos produtos culturais, ele não é só no Brasil, ele é no mundo. E a gente não está combatendo eles, a gente está batendo cabeça entre direitas, mais para a direita, menos para a direita, o verdadeiro conservador. Tem um aí que tudo que ele fala, ele diz assim, porque a verdade, nossa, você é o dono mesmo dela, né? Detentor da verdade. Você se apossou da verdade, só você sabe a verdade. Isso me lembra mais o Lula do que o presidente Bolsonaro, que é um cara que diz, eu não quero que falem bem de mim, eu quero que falem do que eu estou fazendo.
Mostre os resultados. A gente precisa cobrar isso Com agora, certeza. de todo mundo. Não é desculpa assim, sabe? Mas não é mais tempo da gente eleger blogueiro. Não. É tempo de a gente eleger pessoas que a gente sabe que se sacrificaram por este governo, não que se beneficiaram dele. Com certeza. E eu acredito sim na eleição que quando você escolhe um candidato e ele vence ali por conta do seu voto, da sua família, de todo mundo que acredita nele, quando ele vence a eleição é para mudar a vida do povo. E ao contrário no Brasil, muda a vida do candidato. Exatamente. E aí a gente fala, e agora, né? Eu preciso aguardar 4 anos. Só que o brasileiro foi vivendo num círculo vicioso, naqueles que falam mais alto, em quem faz as campanhas políticas mais bonitas, com vinhetas e musiquinhas chiclete. Gente, não é hora disso. Não é hora, como o Mário falou, não é hora de você votar em quem é o influenciador ali da sua região. Aqui na minha região, o deputado X, ele tá arrebentando. Arrebentando no quê? Ele tem resultados? Ele tem o que mostrar? Então, sem dúvida alguma, até queria perguntar para você em relação, né, que você agora é pré-candidato pelo PL, a deputado. Você vai sair aqui por São Paulo? Eu vou sair por São Paulo. Por São Paulo. E além da cultura que a gente sabe que você aprecia, é algo, né, como você disse, eu tenho isso dentro de mim, né, desde criança. Quais, assim, as suas outras ideias que a gente poderia falar em relação ao Brasil, que você sabe que são, assim, apontamentos que a gente pode transformar, pode melhorar? O Brasil, ele precisa em todas as esferas de melhorias, né? A gente tá falando de cultura, mas, meu Deus, daria para resetar. É porque a cultura, ela trabalha o imaginário comum das pessoas. E o imaginário comum do brasileiro precisa mudar. A gente precisa voltar a falar de família, de Deus. A gente precisa voltar a falar de respeito com recurso público. Isso me preocupa. O presidente fez uma postagem no Twitter dele, que ele diz assim, vou ler rapidinho, claro, posso? Claro. Posso, diretor? Claro que pode. Rapidinho. Fortemente abalados durante a pandemia, muito em função dos inconsequentes fecha tudo e a economia a gente vê depois, os setores de cultura e turismo contam com o auxílio do governo para manter empregos, retomar as atividades e aquecer a economia do Brasil. Aí ele marca a Secretaria de Cultura. Você não ficou sabendo, mas o governo tem buscado nos últimos 3 anos soluções para atender demandas dessas áreas e de seus trabalhadores. Entre elas está o Programa Especial de Apoio ao Pequeno Exibidor, que destinou em 2020 8,5 milhões para salas de exibição em todo o país. Projeto nosso da Secretaria de Cultura junto com o presidente Alex Braga da Ancine. Tá? Sendo assim, pelo menos dezenas de milhares de empregos diretos e indiretos foram preservados. Projeto da Secretaria de Cultura, tá? Ainda no âmbito cultural, a Lei Aldir Blanc garantiu 3 bilhões a estados e municípios, à manutenção dos espaços culturais e ao pagamento de renda emergencial a trabalhadores. O auxílio, trabalho da Secretaria de Cultura, criando esses incisos. A lei foi criada pelo Congresso, mas o recurso, a discricionalidade do recurso foi feita por nós. Por isso que chegou lá na ponta, tá? Mudanças da Lei Rouanet, máximo de 3 mil para pagamento de artistas solo. Vide que muita gente disse que era pouco, mas prestem atenção, é 3 mil reais por apresentação. Se ele fizer 10 apresentações num mês, que é absolutamente normal, Uau. São 30 mil reais, tá? Baixando o teto de aluguel de espaços, também para democratizar isso aqui. A Ancine, que responde à Secretaria de Cultura, a Ancine lançou o novo edital do Fundo Setorial do Audiovisual, com vistas ao estímulo da retomada da atividade econômica no contexto pós-pandemia. São 651 milhões de reais. Nós lançamos também. E para fechar, que eu vou antecipar, que eu sei que você vai me perguntar, fechado há 9 anos, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, entra em fase final de obras. Foram 160 milhões de reais investido pelo governo federal, calça apertada. Então eu ia Não tem perguntar nada a do ver com Dória. você. Ele acha que ele é o pai do projeto, Então, gente. rapidinho, aqui eu fiz não fui eu que estou dizendo, isso aqui é um Twitter oficial do presidente da República. Todos esses itens que eu citei aqui são trabalhos da Secretaria Especial de Cultura. Então, quando você quiser escolher em quem você vai votar, verifique os fatos. Saiba que guerra a gente travou. Você pode falar do trabalho de uma série de ministros maravilhosos que o governo Bolsonaro tem. Mas a minha cadeira, ela é a cadeira elétrica.
Apanhei 24 horas por dia durante 1 ano e 9 meses. Teve períodos que foram mais de 300 matérias por dia me difamando. Processo, ameaça, difamação. Então, eu acredito que hoje, Ari, eu tô preparado para enfrentar qualquer desafio no mundo público. Por isso, por experiência própria, por ter tido aí, né, como diz a palavra, coragem de enfrentar. Coragem vem do coração, né? Ou seja, não é uma questão técnica. O que envolve hoje o governo é muito mais uma questão ética e moral. Técnicos, a gente tem muitos bons técnicos no Brasil, graças a Deus. Mas pessoas que estão dispostas a entregar seu coração para a pátria, a lutar pelaquilo que é certo, é ético e moral, independente da chuva de canivete, são muito poucos. E a gente precisa ficar atento a isso agora, em 2022. Uau! Ai, gente, palmas pro Mário, tô emocionada! Ai, vamos brindar com a nossa caneca? Essa caneca eu já ganhei uma, né? Essa é sua. Ai, gente, brinda parabéns, de caneca, Ari. Nem sei se parabéns pode. Pelo seu sucesso, muito parabéns obrigada. Pelo seu programa. Vamos ver o que tem aqui dentro. O que tem dentro da sua? Água de coco, muito bom. A minha também. Coloca um pouquinho de vodka. Brincadeira! Gente, eu não bebo, pelo amor de Deus. Proibidona. Mário, obrigada. Imagina, você amor, obrigado a você. Né? Eu sou cristão. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe nessa também. Jornada, que ele te dê um espírito de coragem, O Brasil precisa muito de Deus. Precisa. Com todo respeito. Na Bíblia fala, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E eu tenho certeza que aqui no Brasil a gente vai construir uma nova história. Não vai precisar resetar, não. É a gente que vai construir, não é, Mário? Quando que a gente imaginar que um presidente ia ser eleito através de uma rede social com a frase, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Versículo bíblico. Quando você ia imaginar isso? Esse é o Brasil que eu quero para os meus filhos. Amém. Até o próximo. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Obrigado, Ari. Parabéns.